Conforme nós anunciamos, estamos recebendo aqui no estúdio do site A Voz da Cidade o ex-vereador Gilberto Alexandre de Moraes, conhecido mais como Gilbertão. Ex-vereador, a gente, antes de começar a entrevista, né, do áudio do qual está circulando aí, o vereador Delei, né, a gente comunica que ele entrou em contato com o site e disse que tudo não passou de uma brincadeira e está lhe transmitindo o pedido de desculpa, né? É o que a gente tem a falar. Mas antes de entrar nessa questão do qual o seu nome foi mencionado, o vereador ele discorre nessa gravação de alguns pontos interessantes, né, de que ele pede para uma pessoa aplicar os 22% e depois, né, se a pessoa for pagar isso à vista, tem mais 10% de desconto, mais 3% se tiver uma árvore em frente de casa, uma coisa interessante, né? E se não for feito isso, os 22% apenas é diluído para você pagar em 10 vezes, né? O senhor concorda com esse raciocínio aí do vereador? Bom, eu quero aqui primeiro agradecer, Beto, por essa oportunidade. Realmente eu fiquei até chocado hoje com a declaração de uma pessoa que a gente sempre tratou bem, a gente sempre conviveu bem, a gente sempre conversa. Alguns requerimentos, algumas indicações que eu tenho passado para ele, e eu tenho ligado para ele, passado, inclusive um projeto. O último projeto que ele fez eu liguei para ele, aí eu apontei para ele. Eu tenho conversado com ele muito por telefone, ele também. Uma pessoa que eu pude ajudar, eu ajudei, foi uma das discussões nossa na época, quando nós ganhamos a eleição para a presidência da Câmara Municipal de Jales. Foi a Pérola, e nós numa reunião com o Luiz Especiato, com o Rosalino, com os outros alguns vereadores que faziam parte da nossa coligação, nós pedimos para que eles contratassem o Delei, por ele ser um profissional exemplar, um profissional que sabe dirigir muito bem, que conhece todos os caminhos, principalmente de São Paulo e Brasília. Então eu fiz questão de pedir para colocar ele como motorista. Não me arrependo, porque ele sabia fazer as coisas muito, muito bem. Mas diante de tudo isso agora, dessas declarações dele infelizes, essa declaração de chamar eu de velho gagá, eu sou velho sim, ele tem razão. A gente passa dos 60 anos, a gente já começa a perder alguns sentidos, mas graças a Deus eu sempre respeitei a população de Jales, sempre respeitei o povo de Jales, eu sempre defendi os interesses da população, né? E quando ele me fala que eu sou uma pessoa sem vergonha, né, que falando sobre os impostos, quando eu procurei a Câmara Municipal de Jales, na segunda-feira, foi dia 11, se não me engano, sobre o projeto que eu prometi que não mexeria mais com a vida pública. Inclusive, te lembrando, eu estava lá com o senhor, se lembra? Isso, então eu vou tocar até nesse assunto. Então eu estive lá na Câmara, conversando junto com a sua presença, que daí eu gosto de falar os nomes, porque as pessoas me acompanham e sabem que das minhas obrigações. Eu fui lá falar para ele, falei, Delei, esse projeto é um projeto que tem que ser discutido, é um projeto que não pode ser votado de toque de caixa. Não, Gilberto, falou na minha frente, na sua frente, você me confirma, né, Beto? Confirmo. Na sua frente que não ia votar naquele dia, ia ser exaurido o projeto. E depois tive uma reunião com mais 2 vereadores junto com ele, foi com o Pintinho e foi com o Casuto e ele. Falei, olha, vocês analisam bem, porque é um projeto que leva a discussão, é um projeto que vai prejudicar a população. Hoje nós estamos aí com muitos impostos, o governo criando impostos de gasolina, criando impostos em cima de celular, que nem aconteceu, e mais impostos que eles estão criando. Não é só os 22% de impostos que o prefeito está criando. Tem mais impostos que a população tem que pagar. Então aquelas pessoas que ganham menos é a que sofrem mais. É isso que a gente tem que analisar. Eu acho que tem que dar um aumento do imposto, tem que sim. Ainda falei para ele na reunião, falei, Delei, vocês têm que analisar o seguinte, tem que dar um aumento? Tem. Se vocês quiserem dar 30%, 40%, é um problema de vocês. Eu estou aqui só mostrando para vocês a experiência que eu tenho que a população vem sofrendo. Porque eu sempre andei dia a dia em todos os lugares, conversando com as pessoas, para ver quando tinha um projeto polêmico, para tomar uma decisão, porque eu não tomo sozinho. Quando eu fui eleito, eu fui para representar a cidade, não fui para representar 1 ou 2 pessoas ou meia dúzia de pessoas. Então por isso que eu tenho esse trabalho que eu tive. Então agora ele me dá uma entrevista dela falando que
vai ser 22%, que depois tem, você pode dar 10%, que tem um desconto. Olha, Delei sempre teve esse desconto. Todas as vezes teve esse desconto, isso é normal, mas que teve 22%, ponto 7 é da planta genérica. Não é do imposto ainda, porque agora se o prefeito quiser, eu não falei nenhuma vez que o prefeito vai dar, mas se ele quiser, até por lei, ele pode dar a infração ainda, porque aumentou a planta genérica. Isso pode ir em torno de 28% ou em alguns casos passar de Pode. 30%. Foi isso que eu falei numa entrevista que eu dei para você, que falei na Rádio Muriá. Então, diante de tudo isso, a preocupação é disso daí. Agora, ele foi muito infeliz. Todas as vezes que eu pude ajudar o Delei, eu sempre ajudei. Eu fico assim, que nem ele, você falou que ele ligou para você, eu liguei para ele também. Ele negou que era a voz dele. E eu peguei no WhatsApp, eu falei, aqui, Delei, presta atenção. Não estou conhecendo, vou na sua casa. Não vem na minha casa. É melhor você não vir, porque nesse momento a gente tem que estar com o pé no chão para não fazer uma besteira. Então eu falei, não vem na minha casa, não vem conversar comigo, que a voz é sua. Aqui eu conheço, eu não sou, né? Então no primeiro momento ele negou. Ele negou, não, primeiro e depois eu liguei outra vez, ele negou outra vez, entendeu? Mas aí ligou uma pessoa que disse que tinha gravado isso daí, e que o Delei estava assim meio chateado, que eu devia reconsiderar isso daí. Eu falei, mas como o senhor pôs isso no ar? Como é que o senhor vai colocar isso no WhatsApp aí da população? Eu vou ser sincero, eu no primeiro momento eu fiquei super irritado, mas depois comecei a dar risada. É por falta de experiência, uma pessoa... E eu não tenho estudo, ele também não tem, mas tem que ter o bom sentido, tem que ter o pé no chão e fazer as coisas corretas. Delei, eu sempre admirei ele sabe que eu já ajudei, não só ele, como algumas pessoas da família dele no passado, sabe o que eu fiz para ele na Câmara, que eu pude fazer para ele. Teve época das pessoas estarem um pouco revoltadas com ele, falaram, não, é assim mesmo, é falta de experiência, mas agora ele ficou 4 anos na Câmara, trabalhando lá como motorista, muito bom motorista, isso aí eu tenho que falar a verdade, eu não vou aqui mentir para a população. Muito bom motorista, mas infelizmente ele agora pisou na bola e pisou muito feio. Eu fiquei, na hora fiquei irritado, mas depois do segundo momento eu fiquei mais calmo, falei não, tranquilo, não quis sair para conversar nada na hora, liguei para você, eu tinha um compromisso, fui fazer meu compromisso primeiro, para depois vir aqui falar com você. Então, diante de tudo isso, a gente fica aí indignado com as declarações que ele fez. Porque ele me ofendeu muito. Mas eu falo que é uma pessoa que não tem um mínimo de experiência. Ele mostrou para mim hoje que ele não tem condições de ser vereador. Isso aí, se colocar no código de ética, que a coisa for séria e for analisada... Inclusive pode receber uma representação por falta de decoro parlamentar. Pode receber uma representação em cima disso, por ele ter feito. Então, mas é uma pessoa que eu sempre admirei, eu sempre converso com ele, no que ele me vê, ele para conversar comigo. Nós temos respeito, agora ele está preocupado porque o prefeito fez esse aumento de 22,7. Parece que tem muita gente atrás disso, que é preocupado. Por que ele não veio falar que a prefeitura contratou 108, contratou não, deixa eu voltar. Eles aprovaram um projeto criando 92 cargos e outro aprovando 16. Sem contar o dessa semana aí que foi arquivado, né? 108 cargos. E esses dois... Eu falei, agora vamos ver. Aí teve uma pressão da população, quando ficou sabendo desses dois. Até teve vereador que ligou para mim e falou, olha, dá em torno aí de 150 mil reais por ano para 2 cargos que estava criando lá de advogado na prefeitura. Quer dizer, fora os encargos sociais. É isso que todo mundo tem que analisar. Então, quer dizer, foi feito 2 projetos criando 108 cargos. Parece que extinguiram, parece uns 20, 30 cargos lá, mas criaram 3 vezes mais do que foi extinto. Então, diante de tudo isso, os vereadores, é aí que eles têm que começar a analisar direito as coisas. Porque quando você vai defender, você tem que defender a população. Sim. Agora, esses impostos, criando desse tanto, desce lá 7%, 8% esse ano, o ano que vem mais 7%, 8%. Mas tem muita gente por trás disso interessado, que vai lá, faz da cabeça das pessoas e as pessoas entram nessa. Então, diante disso, eu já falei isso aí, o Delei, você pisou na bola, você é uma pessoa que eu tenho um maior respeito,
o povo de Jales me conhece, eu não preciso ficar explicando para ninguém que já o que eu recebi de telefonema, me dando apoio, me oferecendo até um trabalho para mim, para tomar providência sobre isso, e eu fico contente. Esses apoios é que me deixou mais tranquilo. Que nós somos seres humanos, errar e nós erramos. Já errei, talvez, mas não desse jeito, fazendo as barbaridades que o Delei fez, dando essa entrevista ou falando com essa pessoa que eu não sei. Eu recebi esse WhatsApp, até quem passou para mim, né, que ele viu, foi meu irmão. Na hora que ele ligou para mim, eu liguei para você, falei, Beto, aí também você colocou, mas já estava nas redes sociais. Então, quer dizer, é uma coisa que deixou a gente chateado, sim. Mas tudo bem, bola para frente, eu tenho a minha consciência tranquila, do meu caráter, da minha honestidade. Bom, apesar de tudo que a gente está ouvindo de você, né, e apesar de quem te conheceu sabe que você tinha um sangue sempre bem quentinho, podemos dizer que é uma página virada. Você praticamente está sentido, mas praticamente você está desculpando ele. Não, ainda não. Eu vou me tranquilizar até segunda-feira, eu vou pensar o que eu vou fazer, porque Você pode tomar uma providência, hein? Posso tomar. Então tem várias providências que eu posso tomar. E eu não queria fazer isso, né? Mas diante de tudo isso que está passando, eu acho que, não sei, nesse ano aí as coisas ficaram tudo preocupadas comigo, acharam que eu certo queria algum cargo na prefeitura. Isso eu falei que eu não queria. Se eu quisesse cargo, eu era candidato a vereador. Hoje eu posso falar isso. Antes eu não falava, mas eu posso. Eu ganhava, tranquilo. Eu via como é que estava a minha situação, do trabalho que eu fiz nesses 4 anos. Eu fiz um trabalho sempre de volta para a população. Então eu ganhava a eleição. Eu que não quis mais. Eu que não quis mais participar. Eu quero ficar descansando. Agora, até ele citou até que eu tenho 3 propriedades, né? Na realidade, eu tenho sim, tem uma casa que é uso de fruto meu, que é do meu filho. Eu tenho uma outra casinha na rua Iguaporé, que é uso da minha esposa, que ela ganhou de herança do pai dela. Essas 2 propriedades que eu tenho. E os 2 salãozinhos junto com a minha casa. E tem lá a minha propriedade lá em Praça Taboado, que é uma casa lá, que ela está no nome de 3 pessoas. Não só minha, mas de 3 pessoas. Então, quer dizer, assim eu tivesse 300 casas, 200 casas, eu queria ter isso. E o direito seu de não querer o aumento seria o mesmo, né? Não importa. E as minhas declarações de imposto de renda, ela é aberta. O meu dinheiro, que toda vez que eu ganhei, foi dinheiro ganho na CESP, aposentadoria e na Câmara. Então não tem outra renda que vem de fora. Eu nunca roubei nada de ninguém, eu nunca fiz falcatrua, nada com ninguém, eu nunca me vendi. Por que as pessoas falam, Gilberto, por que você tem coragem de falar? Eu tenho coragem de falar porque eu nunca me vendi para votar. Eu nunca me vendi para fazer algum acordo político. Eu podia ter que conversar, analisar e decidir. Então eu nunca fiz isso. Alguém nunca me viu falar, Gilberto recebeu uma propina, graças a Deus. Porque eu tenho meus filhos, graças a Deus, 2 filhos que eu tenho educados, trabalhadores, e já com a sua vida feita dos 2 formados. Então, é isso que eu tenho andando na cidade, cabeça erguida. Eu nunca fiquei fazendo falcatrua aí, fora de horário na minha vida pública. Quando eu tomei algumas decisões, tomei decisão correta. Eu fui punido já uma vez, mas por quê? Porque eu falei para a pessoa que na minha mão, ninguém ia comer milho na minha mão. Então isso é a única coisa. Eu não tive ofensa nenhuma. Nunca ofendi a pessoa lá discutindo lá dentro na tribuna da Câmara. Nunca fiquei falando mal de algumas pessoas. Quando tem que falar, eu falo na cara. Eu falo no peito a peito. Se eu não gosto da pessoa, eu falo. O Delei foi muito infeliz. Muito infeliz dessas colocações minhas. Porque a gente tem família. A gente tem um respeito. Agora, tem gente que acha ruim comigo, porque eu tomei algumas decisões sérias, decisões honestas, decisões de pessoas que estavam erradas. Quando eu tomei essa decisão, porque as coisas estavam indo mal. E aí está acontecendo isso no Brasil, e as coisas muita roubalheira. Eu sou contra isso aí. Eu acho que a pessoa tem que ganhar aquilo que ele ganhar já é o suficiente. Nada de se apoderar de alguma coisa. Então, Delei, respeita as pessoas e você... Eu não sei, vou pensar até segunda-feira, terça-feira, para ver a providência que a gente tem que ser tomada. Já conversei com algumas pessoas, já me ligaram, pessoas me ligaram, e vamos ver, vamos aguardar para ver. Tá certo, vereador. Muito obrigado ao ex-vereador Gilberto, né? Muito obrigado pela entrevista, pela confiança, boa sorte e o respeito nossos, né? E dos jalesenses aos serviços prestados a Jales. Obrigado. Graças a Deus tenho minha consciência tranquila, né? Graças a Deus, eu ando na rua
Muita gente vem pedir para mim voltar, porque eu estou fazendo falta na Câmara, que essa Câmara aí não era aquilo que eles pensavam. Eu falei, não, vai devagarzinho, está no começo e tal. Agora, eu fico sentido, voltando só mais uma palavra, é ver eles falar, algumas pessoas falam assim, não, nós tínhamos que votar no primeiro ano, porque depois, daqui 3, 4 anos tem eleição. Ó, espera um pouquinho, não é assim. Na certeza que a população vai esquecer. Não, eu acredito que não vai esquecer, porque eu tiver que colocar uma faixa em frente da minha casa, eu vou colocar. Não quero saber se vai dar resultado, se não vai. Eu não voto aqui em Jales mais, já falei isso aí. Eu voto em Aparecido Taboado. Né? Então, quer dizer, meu voto é lá. Mas se eu puder fazer alguma coisa e mostrar para a população, eu vou mostrar sim. Eu sempre mostrei, por que eu vou ficar esconder? Eu sou cidadão, eu tenho esse imposto que a minha mulher paga aqui, eu pago aqui em Jales também. Então, quer dizer, eu não corro da raia. E não vou correr, jamais eu vou correr da raia. Muito obrigado. Abraço.